Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez nós vamos gravar um vídeo de top fitness e o modelo é esse aqui. É um top mais básico, porém ele tem um detalhe nas costas que faz uma abertura, tá certo? É o modelo que vocês viram na introdução, né? Então eu tô mostrando aqui os detalhes da peça cortada. Nesse modelo a gente tá colocando um cos mais reto, tá? Nós vamos colocar elástico dentro do cos e o acabamento dele, para quem não tem aí galoneira, a gente vai fazer o acabamento com elástico rebatido, mas eu vou rebater na minha máquina doméstica, usando agulha dupla, para vocês verem como é também. Já tem um vídeo aqui também mais antigo mostrando esse tipo de acabamento, mas a gente vai fazer nesse também, para quem não tem galoneira aí vai poder ver como a gente faz o acabamento imitando a costura, né, com a agulha dupla. Então, pra gente começar o vídeo, a gente vai começar fechando aqui os ombros, porque essa peça aqui é a peça das costas, certo? Mas eu já vou emendar ela aqui no ombro, ela tá ao contrário, eu vou emendar ela aqui no ombro, porque aí a gente pode passar o elástico aqui dentro inteiro e nessa parte da cava também inteiro, certo? Então eu vou emendar o ombro do tecido principal e do forro, e depois a gente já vai começar unir tecido principal com forro passando o elástico, tá certo? Porque esse modelo não tem nada embutido, então a gente pode unir direto o forro com o tecido aqui e já ir passando elástico. Vamos fazer essas primeiras etapas lá na máquina e depois eu volto aqui pra mesa se precisar explicar mais alguma coisa. E um outro detalhe que eu vou fazer nesse modelo também, aqui no forro eu vou fazer um cortezinho pra gente poder fazer acabamento para colocar bojo removível. Então, quem quiser colocar bojo removível, eu vou fazer um cortinho aqui depois e passar um elástico aqui, fazer um acabamento com elástico para ele ficar aberto, para quem quiser usar dessa forma também, tá certo? Certo, meninas? Fizemos aqui as primeiras etapas, então, ó, fechei os ombros, que nem eu falei, e aqui já passei o elástico na nossa aberturinha que vai ficar pra colocar o bojo, tá? Daqui deveria ser uma linha branca, tá, gente? Eu só aproveitei a vermelha ali pra não parar o vídeo. Então, passei o elástico aqui dentro e aqui a gente depois faz uma costurinha na reta pra fixar, ou pode passar direto na overlock quando a gente for fechar as duas partes, o que vocês acharem melhor, tá certo? Agora, nós vamos começar já a passar os elásticos inteiros. Então, aqui... Então, agora, para as próximas etapas, a gente tem que começar a passar os elásticos. Eu tô com a parte do forro aqui já certinho, com o ombro fechado, e com a parte da frente também já completa com o ombro fechado.
Pra gente começar a passar esses elásticos, antes de começar ainda, eu vou fechar a parte das costas. Essa aqui é a peça das costas, e eu vou emendar ainda as peças separadas, eu vou costurar costa do forro e costa do tecido principal, certo? Porque aí a gente vai passar o elástico também aqui na parte da cava, descendo aqui, e já vai seguir contínuo nas costas. Na hora de rebater, esse acabamento vai ficar bem bonito. Vamos fazer essa etapa então, e depois eu volto pra a gente fixar as alças aqui nas costas.
finalizamos, então, toda a parte de passar os elásticos aqui na cava, nas costas, né, no decote, tá certo? E agora, a próxima etapa agora seria rebater esses elásticos todos na galoneira, né, essencialmente. Quem tiver galoneira, faça na galoneira. Aqui eu vou mostrar pra vocês fazendo na máquina doméstica usando 2 agulhas, tá certo? Mas eu quero mostrar um detalhe aqui pra vocês. Essa alça aqui das costas, ó, esse detalhe, eu preciso fixar ela aqui nas costas, porém, eu preciso seguir a costura rebatida contínua. Então, eu tenho que sair daqui, virar com ela pra cá, passar pela cava aqui, que foi o acabamento que eu falei pra vocês, e seguir com ela aqui nas costas. Então, como que eu vou colocar essa alça aqui? Eu preciso primeiro rebater aqui, certo? E depois aqui, pra gente poder fixar a alça aqui ao contrário, e pra depois passar essa costura rebatida. Mas aí, se eu começar a rebater agora, eu vou ter que parar em algum lugar aqui no meio, até porque eu não consigo seguir pra cá, porque a alça tá solta ainda, certo? Então, o que que eu vou fazer? A gente vai pegar o molde lá. No molde, aqui, ó, eu tenho o local da alça, tá? Então, a gente vai marcar esse local aqui. E aí, a gente vai fixar essa alça pelo avesso, né? Então, deixa eu já virar ela aqui do avesso pra vocês verem. Então, a gente vai deixar a peça no avesso. Eu vou marcar o local ali da alça, tá certo? E aí, eu vou marcar o local da alça. E aí, a gente vai fixar ela assim, né? Direito com direito. Pra depois eu virar esse elástico aqui pra baixo, rebatendo, e a alça vai ficar retinha assim, certo? Lá pelo lado direito. Então, como eu tava dizendo, como que a gente vai fazer pra fixar essa alça agora, na overlock aqui, dando acabamento, e depois rebater a costura contínua. Eu já vou passar ela na overlock com essa partezinha de elástico virada, assim, virada os dois lados. Eu não vou rebater agora, mas eu já vou deixar virada. E aqui também esse lado. E aqui eu tenho que passar a costura na overlock, fixando essa alça aqui nas costas, certo? Porém, com esse lado aqui, deixa eu virar melhor pra vocês verem. Ó, porém, eu já vou passar a costura com o elástico aqui dobrado, como se tivesse rebatido, certo? Assim, né? Passando a costura aqui, ó, com o elástico já dobrado. E aí sim, na hora que eu vim rebatendo essa costura, aqui, aqui já vai estar dobrado. Então, eu posso começar bem na pontinha aqui, descer, seguir, virar, descer aqui embaixo. E quando eu chegar aqui na onde já tem a alça, eu já viro ela e posso seguir de forma contínua. Não sei se ficou confuso pra vocês, mas vamos lá na máquina que vocês vão entender. Lá na máquina eu vou fazer detalhadamente, tá certo? Agora eu vou marcar aqui o local da alça e a gente já vai pra máquina. Mais um detalhe aqui, já marquei, já fiz a marcação na alça. Eu vou primeiro fazer essa costura aqui na máquina reta, pra me ajudar. Quem quiser fazer direto no overlock pode fazer. Primeiro eu vou fazer aqui na reta e já vou também fechar esse acabamento aqui. Lembra que eu falei? Então, aqui tá o acabamento do bojo removível, eu já vou passar um retrocesso aqui pra deixar ele fechado. E aí, aqui eu vou passar depois de novo na overlock pra dar acabamento nessa parte e a gente começa rebatendo todos os elásticos.
prontinho, meninas. Terminamos a parte aqui de rebater o elástico. Olha o acabamento que eu falei pra vocês, né? A gente fez aquela costura dobrando aqui pra poder fazer esse acabamento, fazer uma costura contínua e já ter o elástico rebatido aqui também de uma vez só, certo? Agora nós vamos colocar o cos. Eu tô com as duas partes aqui do cos, a gente vai fechar, né, pelas duas laterais aqui, certo? Vou fechar ele em círculo e aí a gente vai colocar ele aqui com o elástico dentro, tá? Nesse vídeo eu vou primeiro prender o cos, vou deixar uma aberturinha aqui nas costas pra gente passar o elástico depois. E aí depois eu fecho essa aberturinha, eu vou mostrar pra vocês. E aí depois eu vou decidir se eu vou rebater o cos também. Tava pensando em rebater também o cos, pra ficar essa peça toda com o elástico rebatido, né? Vamos ver aqui como que eu faço depois e aí eu vou mostrando pra vocês.
finalizada a nossa peça, meninas. Olha, eu já fechei aqui a parte das costas, né? Eu mostrei pra vocês aqui passando o elástico, aí tava um pedacinho aberto, aí eu já fechei lá no overlock, tá? Eu não vou rebater o elástico, não. Falei pra vocês também, né? Eu achei que ficou bem legal desse jeito aqui, então eu não vou rebater. Vou deixar o elástico só assim mesmo, retinho aqui, tá certo? E aí a nossa peça tá pronta. Eu não tenho o bojo removível pronto, certinho, então eu peguei um cortininho aqui e cortei, só pra gente ver como fica. Vou colocar ele aqui dentro agora pra vocês, na abertura que a gente fez. Então esse aqui era um cortininho removível, e aí eu cortei pra gente fazer um teste aqui. Vou introduzir ele aqui pra vocês verem. E aí é só a gente colocar, ajeitar ele aqui dentro. E aí, se vocês quiserem usar com o bojo removível, fica dessa maneira. Vou colocar o outro também. Tá aí, meninas, uma peça simples, mas com umas dicas aí de acabamento pra quem não tem a galoneira. Olha como fica o acabamento do avesso aqui, ó, nessa costura dupla. Ela não é muito profissional, tá? O certo é fazer na galoneira. Mas, pra quem não tem e quer fazer algumas peças aí, a costurinha aqui do avesso, ó, fica um acabamento bem legal. Se a gente fizer todas as costuras com a mesma cor, tô ajeitando aqui, ó. Se a gente fizer todas as costuras com a mesma cor, ó, nem aparece, tá certo? Fica a costurinha da overlock mesmo e nem aparece. E aí é uma opção, né, pra quem não tem a máquina. Certo? Peça finalizada, bojinho colocado aqui pra vocês verem como seria. E, então, se tiverem alguma dúvida, podem deixar pra mim nos comentários, podem deixar no Instagram. Se ficou alguma parte que eu não consegui mostrar direito, podem me perguntar, tá bom? Eu vou respondendo a todas vocês. E aí, a gente se vê no próximo vídeo.